Hoje é 12 de agosto do ano de 2022, calendário judaico, dia 15 do mês Ave, 5782. A tarde com a Torá está no ar e estamos aqui com a Parashá semanal. Nós estamos na nossa Parashá Vayitchanan, que está no livro de Deuteronômio, onde nós temos aí o nosso Moshe, o nosso grande mestre, trazendo a recapitulação e também trazendo cada vez mais forte a consciência da nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Por isso, estamos aí diante de Moshe, Devarim, Deuteronômio, literalmente palavras. Palavras que trazem cada vez mais a força da vontade divina para a vida do ser humano. E nesse aspecto teremos hoje aí o nosso Shema, escute, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat, para o sagrado dia do Shabat. Então hoje nós temos aí ao pôr do sol a entrada do sagrado dia do Shabat e o acendimento das luzes, para a preparação para adentrar no Shabat será às 17h29. Então, todos os lares judaicos e todos os lares dos Benei Noach, então as Bat Noach, as mulheres estarão acendendo as luzes de Shabat, as duas luzes para o Shabat, às 17h29. Estamos aí na nossa véspera, da nossa caravana para São Paulo, Amanhã, às 11 horas, nós estaremos saindo de Bauru com 15 pessoas na nossa caravana para a terceira refeição do Shabat com o Rabino Yaakov Gerenstadt, que é a nossa liderança no movimento Benei Noach Brasil e algumas comunidades fora do Brasil, na Europa, no Japão, por exemplo, São comunidades internacionais que têm a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ok? Então nós estaremos aí amanhã trazendo flashes a partir das 11 horas da manhã, o momento da nossa partida de Bauru para São Paulo, a nossa live à tarde com a Torá, teremos aí alguns minutos, de compartilhamento à tarde com a Torá no caminho, no trajeto em direção a São Paulo. A partir das 16 horas teremos aí a terceira refeição do Shabat, que também estaremos trazendo alguns flashes para que os amados aí, os nossos amados, possam acompanhar aí de forma virtual, o nosso dia de Shabat, a Havdalah. Depois teremos, a partir das 19h15, a noite italiana, juntamente também com o nosso rabino e demais, amados irmãos ali da sinagoga Rabá de Brooklyn e também da vizinhança, Campinas, São José dos Campos, outros amados ali que vêm de Vinhedo, Então teremos aí uma noite majestosa aí a partir das 19h15. E a banda Benei Noach estará abrilhantando, de fato, a noite italiana. E nós vamos trazer aqui, durante todo o dia de amanhã, esses flashes, diversos aí para os amados, A plataforma do YouTube, o nosso canal lá, Benei Noach, Bauru e região, no canal YouTube, nós vamos estar aí, vamos ver se conseguimos, baixar alguns vídeos aí, alguns momentos aí na plataforma, Caso contrário, nós vamos disponibilizar aí os vídeos e o link,
a partir de domingo, o primeiro dia da semana, ok? Então, os nossos amados aí do YouTube, por enquanto, aí vamos ficar devendo, né? Quem sabe aí, de repente, acontece alguma coisa aí, a gente consegue fazer também, né, ao vivo pelo YouTube. Vamos ver aí, né? Nós vamos estar lá junto com o nosso querido Emerson Felipe da Silva, né, que é o nosso emissário local lá no Jardim Silvestre 2, Bauru, né, que é a nossa primeira comunidade, né, que está aí conectada com a nossa regional Bauru, né, e então o Emerson ele estará ali. Quem sabe aí ele traz uma luz aí para compartilhar aí pelo YouTube também, tá bom? Ele entende bem dessa matéria aí. Nós ainda somos aquele tipo de dinossauro, né? Então a gente ainda está meio antigão na história aí, né? Mas Baruch Hashem, ok? Então é a nossa programação para amanhã. Então, pela graça bendita de Hashem, o Eterno permitindo, amanhã teremos aí esse dia recheado com muitas e maravilhosas novidades, ok? Hoje nós estamos no 15º dia de Tu B'Av, né? Que é conhecido como o 15º dia de Av, né? Então nós vamos comentar algumas coisas aqui rapidamente sobre amor e renascimento no dia 15 de Av, ok? O nosso Shalom e o nosso Shabbat Shalom para as seguintes pessoas, seus familiares e todos os nossos internautas, né, no Brasil e fora do Brasil. Então fica aí o nosso Shabbat Shalom a você, família, às comunidades, que a graça de Hashem se renove nesse Shabbat, com muita presença divina, muita luz divina, fazendo recarregar todas as baterias, né, por assim dizer, do nosso ânimo, entusiasmo, né, nosso amor ardente pelo Eterno e pela sua causa, que nós estejamos envolvidos nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para estarmos cumprindo a nossa missão gloriosa, majestosa, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem. Então, a Cleoneia Nunes de Andrade, a Nayara Oliveira, o Rafael Vale, o Tiago, o Marcos Almada de Araújo, a Eliana Ferreira, a Amália Canoploch, o Gerson Cordeira Saldanha, Oliveira, o Rei Bianchi, o Paulo José Lepich, Reis Márcio, Cirlei Defante, o José Guilherme Lima Moraes, Josemar Gazzoni, a Luci Souza Costa, o Carlos Cordeiro, Bernardo Tulumba, Renato, Felipe Costa Oliveira, o Arnaldo Silva, Ismênia Silva, Elizabeth Lobo, lá de Portugal, cidade do Porto, o Jorge Kovacs, Jurandir Nunes Rachid, Raimundo Lima, Johnny Costa, o Israel Arcanjo, Marilena Moura Custódio, Gilson Pereira Lima, né? Baruch Hashem. Também temos aí o Luiz Ribeiro, a Maria Isabel Gouveia, a Carla de Costa, a Marli Estael Ribeiro, quem mais está por aí? Deixa eu ver aqui. A Vânia Ivonete, a Tereza Jacinto, o Juari, né, também está por aí. Baruch Hashem, né? A Yaritza Verônica também está por aí, lá do Chile. Baruch Hashem. Alguém que eu não falei o nome, dá um shalom aí, manda um joinha para a gente poder identificar e mandar um Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades. Baruch Hashem, ok?
A Tereza Jacinto, né? Shabbat Shalom Lekulam. Baruch Hashem. É isso daí, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, né? E hoje nós vamos mandar o nosso Mazal Tov, né? Ao aniversariante, o Marcos Fotografé, né? A identificação dele, Marcos Fotografé. Ele é residente em Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Jerusalém, né? Então, ao Marcos Fotografé, Mazal Tov, com muita proteção divina, saúde, vida longa, sucesso em seus empreendimentos, e tudo mostra aqui, Fotografé, né? Então, fotografando a fé judaica na Terra Santa. Então, sucesso nos seus empreendimentos por aí, Marcos, né? E a você, toda a família, e aqueles que estão contigo aí em Jerusalém, né? Um Shabbat Shalom, com muita presença divina. Baruch Hashem, né? O Adão Faustino da Costa também chegando por aí. Shalom, shalom. Estamos no 6º dia da semana, então nós estamos aí conectados com a nossa sexta aliá, nossa sexta leitura, né? Da nossa Parashá, né? E nós estamos aí também com a questão do amor e renascimento, que vamos falar daqui a pouco. Vamos falar dentro da nossa aliá um pouquinho, né, no modo de dizer, no sentido carinhoso, ok? E com muito respeito e reverência, não restam dúvidas, com referência ao Shema, né, que nos fala exatamente a aliá de hoje, né? Então vamos trazer aqui alguns tópicos, né, para que nós possamos aí ter em mente, antes de podermos fazer a recitação do Shema, no sentido de mais elevação, mais próximo a Deus, para sabermos que, como a palavra final do nosso Rebbe vai nos dizer, né, como amar a Deus. E o Shema, essa conexão que nós temos aí exatamente, como amar a Deus, e o Shema vamos dizer, é a matriz dessa história, e sem sombra de dúvidas é a nossa coluna mestre no nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Primeiramente, a primeira palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala hoje sobre esperando os frutos. Ele diz assim: se o mundo não precisasse de você e você não precisasse deste mundo, você jamais teria vindo para cá. Ó, pensou nisso já? Genesi Tolentino dos Santos, Baruch Hashem. Você já pensou nessa história? Se você não precisasse deste mundo, se este mundo não precisasse de você, simplesmente você não teria nascido, você não teria sido enviado para cá. Ok? Então, independe se você é branco, é negro, é vermelho, é amarelo, não importa a sua nacionalidade, né? Não importa se você é masculino, feminino, não importa realmente a sua classe social, etc. e tal. Cada ser humano tem um propósito para estar aqui. É que alguns menosprezam essa questão divina, né? É que alguns, né, não levam em conta isso, né? Então tem aqueles que dizem assim: a vida é minha, eu faço o que eu bem entender, né? Isso daí é um ledo engano, viu? Você já ouviu falar sobre prestação de contas? Para tudo na vida existe uma prestação de contas. E nós não podemos esquecer disso daí. Então, esperando os frutos, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que você não está aqui à toa. Deus não lança seu filho querido a dor desta viagem sem um propósito. Deus sabe exatamente que quando ele enviou cada um de nós para cá, e aqueles que ele continua enviando para cá, que são os novos nascimentos que temos aí, aos milhares, né, aos milhões pelo mundo afora. Então, Deus sabe que essa viagem ela é dolorida.
ela não é uma viagem fácil. O nascimento já é uma dor. O nascimento natural que todo ser humano tem já é um choque. É por isso que você nasce chorando. É um choque, é uma dor. É um grande contraste da sua alma divina no jardim das almas, no jardim do paraíso, o Gan Eden. E, de repente, modo de dizer, você nascer aqui neste mundo inferior é um grande choque. Esta viagem, Deus sabe que ela é muito dolorida para cada um de nós. Então, Deus não lança o seu filho querido nesta viagem dolorida sem um propósito. Por isso, você diz que não consegue encontrar uma razão para viver? Por que se surpreender com o fato de uma criatura não ser capaz de compreender o plano do seu Criador? Contudo, por fim, os frutos de seu trabalho desabrocharão e todos poderão vê-los. Por isso, todo o teu trabalho em Hashem, todo o teu trabalho para edificar, construir um mundo melhor, nunca será em vão. Você pode ter muitos oponentes, já falamos de oponentes nesta semana. Você pode ter muitos oponentes, você pode ter muitas adversidades, você pode ter muitas tristezas, mas você não está sozinho. Aquele que é o único Criador, aquele que é o único Deus, aquele que é o único Salvador, aquele que designou você para este mundo inferior, e ele mandou cada um de nós para cá como shaliach, emissários, embaixadores dele. E constantemente, diariamente, Deus, o único soberano, continua renovando sempre o seu convite, a sua palavra para cada um de nós, dizendo para sermos seu sócio neste empreendimento. Então, por isso, amados, esperando os frutos, todo o nosso trabalho em Hashem, todo o nosso trabalho para o mundo, construir um mundo melhor, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, não é e nunca será em vão. Um momento adequado, Deus fará com que os frutos desabrochem e todos poderão ver realmente os frutos do seu trabalho para o eterno. Esses são frutos que permanecem para sempre. Os demais frutos do nosso trabalho secular e etc. e tal, é para o nosso bem-estar e o nosso shalom nessa configuração atual. Mas isso tudo precisa convergir no nosso trabalho espiritual, celestial, sublime, para transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E este trabalho, os frutos que rendem dele, são frutos eternos. Então nós não podemos, de forma alguma, se formos inteligentes, pelo menos um pouco, não podemos desprezar realmente essa configuração, essa missão que Deus deu a cada um de nós. Por isso, Deus não lança o seu filho querido ou sua filha querida, a dor desta viagem sem um propósito. Deus, ele tem propósitos preciosos e maravilhosos para cada um de nós. Por isso, que o seu trabalho em Hashem seja sempre frutífero. Ok? Baruch Hashem. A Maria do Socorro Salles. Shalom, shalom, Shabbat shalom a ti, toda a família. Então, amados, hoje é o 6º dia da semana, então vamos para a nossa sexta aliá. Nós estamos no capítulo 6 de Devarim, Deuteronômio. Vamos fazer a leitura e depois vamos voltar aqui com os nossos comentários dos nossos mestres, dos nossos sábios, do nosso Rebbe, Menachem Mendel, entre Rambam, Maimônides, Rashi e tantos outros sábios do povo judeu. Então, capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 25, nós vamos ter aí o primeiro parágrafo do Shema. Depois vamos falar onde estão os outros dois parágrafos do Shema, ok?
Então, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 25, nós temos aí, né, até o verso 9, nós temos, sem sombra de dúvidas, a nossa primeira parte. Depois do verso 10, nós temos até o verso 19, a respeito do aviso para não esquecer Deus. E os versos 20 a 25, relembrando o Êxodo. Fechando o primeiro parágrafo do Shema, Moshe entra exatamente com relembrando o Êxodo, né? A saída do Egito, para focar bem temor aos céus, temor a Deus. Então, 6:4, Deuteronômio. Escute, ó Israel, agora Deus é nosso Deus e as nações têm seus próprios deuses, mas no futuro todos entenderão que Deus é um. Então vejam bem, nós estamos dentro do Rumash, dentro do livro de estudos, né, da Torá. Então, junto com o texto da Torá escrita, nós temos aí, né, o preenchimento de alguns comentários dos nossos mestres para poder preencher mais ainda a nossa leitura, ok? Então é nesse sentido. Lembrando que, né, na Torá escrita de forma simples, né, nós temos aí o capítulo 6 a partir do verso 4, né, de forma bem simples, né, bem objetiva sobre a questão do Shema, né, que fala assim: escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão como filactérios, totafote, teflim, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, né? Então esse é o primeiro parágrafo do Shema que nós temos aí, e daqui a pouco vamos falar onde estão os outros dois. Vamos voltar para o Rumash, somado aos comentários dos nossos mestres, que dá mais volume, né, para compreendermos essa passagem gloriosa da nossa declaração, da nossa manifestação elevadíssima da fé monoteísta, ok? Então, voltando nesse capítulo 6, verso 4, escute, ó Israel, agora, Deus é nosso Deus e as nações têm os seus próprios deuses, mas no futuro todos entenderão que Deus é um. Ame a Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder. Estas palavras que hoje eu ordeno a você devem estar sobre seu coração. Ensine-as por completo a seus filhos. Entre parênteses está assim: alunos. Ensine-as por completo a seus filhos e também a seus alunos, lembrando que dentro do aspecto judaico, os alunos são considerados como filhos para os seus mestres, entendeu? Então é uma palavra que traz para nós tanto para os pais, no sentido de ensinar os filhos, e ao mesmo tempo aos mestres, aos professores, ensinar os seus alunos como filhos, com referência a esta verdade. Ou seja, da mesma forma que os pais ensinam com muito amor e carinho e paciência aos seus filhos, os mestres, os professores também precisam ensinar os seus alunos como filhos, considerando-os como filhos, da mesma forma, com muita paciência, com muito amor, com muita fidelidade, né, em todo esse sentido. Dentro desse aspecto, os nossos sábios dizem assim: na classe, o professor ele tem um aluno
que aprende rapidamente. Tem outro aluno que demora mais para aprender. Então, a pergunta que os nossos mestres fazem para a nossa reflexão é: a quem você manifestaria mais atenção, mais dedicação, mais afeto? No mundo ocidental, por assim dizer, ou seja, dentro de uma configuração não judaica, né? Normalmente a gente escuta sempre o quê? Os professores falando: que aluno brilhante, que maravilha, olha só que não sei que lá. Dentro da visão judaica, o aluno inteligente, que aprende rapidamente, etc. e tal, ele tem o seu valor, não restam dúvidas. Porém, o professor, ele volta a sua atenção para aquele que está com mais dificuldade. Ele dedica-se mais àquele aluno, para que ele possa procurar andar no compasso daquele que está na frente. Então, o mestre, o professor, ele vai se dedicar de uma forma àquele aluno como um filho, para que ele possa realmente aprender mais rápido e poder andar naquele compasso daquele mais adiantado. Ao mesmo tempo, ele vai se dedicar também àquele aluno mais inteligente como filho, para que ele não se engrandeça. Muito pelo contrário, que ele possa ser também um instrumento a mais para o mestre, para ajudar aquele outro aluno. Então aí forma-se o quê? Uma família. Entendeu? Então, nesse sentido aí que os nossos mestres trazem com referência a esta questão, filhos e alunos como filhos também. Então, fale sobre elas quando estiverem sentados em sua casa e quando andar pelo caminho. Mesma coisa, significando tanto andar na casa junto com os filhos, como andando pelo caminho junto com os alunos, né? As casas de estudos, né? Além da casa família, as casas de estudos, né? E andando pelo caminho. Na jornada do dia a dia, você sempre terá oportunidade de poder falar sobre o monoteísmo. Recite o Shema quando se deitar à noite e quando se levantar pela manhã. Por isso, a ordenança para os judeus 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, e a orientação para os Benei Noach, para que sigam o mesmo passo, dentro do compasso do nosso irmão mais velho, que está mais adiantado, que é o povo judeu. Recitar o Shema de manhã e antes de dormir. Então, ate-as como sinal sobre sua mão, e elas serão como totafote, tefilim, os filactérios, né? Que são amarrados nos braços, e aquele que é colocado sobre a testa, né? Entre os seus olhos. Escreva-os nos umbrais de sua casa e em seus portões públicos. A questão da mezuzá, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos primeiramente dentro desses comentários do nosso primeiro, a nossa primeira estrofe, né, do Shema, ok? Então, vamos pegar aqui as 3 estrofes do Shema. Nós vimos agora, Devarim, capítulo 6, versos 4 a 9. O segundo parágrafo do Shema, ele está no mesmo livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 11, versos 13 a 21. É o segundo parágrafo do Shema, ok? Então, 2 parágrafos estão no livro de Deuteronômio. O primeiro parágrafo está no capítulo 6, versos 4 a 9, que acabamos de ler, e no mesmo livro, capítulo 11, versos 13 a 21. E o terceiro parágrafo do Shema está no livro Bamidbar, Números, capítulo 15, versos 37 a 41. Então, né, para que você não esqueça,
pega então, faz essas 3 anotações ao lado com lápis no seu livro de Sidur, no livro do Shema, né? E você anota lá as 3 estrofes, a primeira, a segunda e a terceira, com essas passagens bíblicas da Torá, para que você possa sempre ter diante dos seus olhos e possa ir gravando com referência a essa questão do Shema. Lembremos, né, amados, que só de falar Shema Israel, só de falar sobre essas 2 palavras, nós sabemos que os nossos sábios têm livros, livros e livros e livros só para falar sobre essas 2 palavras, né? Então, por aí, você tira uma noção, melhor dizendo, né, de que nós não vamos aprender tudo sobre o Shema aqui e agora. Nós vamos dar algumas pinceladas dentro desse comentário. Por isso, nós, né, orientamos aos nossos amados, né, para intensificar os seus estudos, o seu Chabad, Rohma, né, Binah e Da'at, né, Chabad, né, no sentido de sabedoria, conhecimento e entendimento. E por isso as ferramentas que nós temos aí é o site beneinor.org.br, que é conectado com a nossa sede em São Paulo, né, a Sinagoga Chabad no Brooklyn, né? Tem aí também o chabad.org, né, .br, que também é outra fonte para os nossos estudos, e também os livros que nós temos aí dentro do site, né, da beneinor.org.br, né? Tem aí outras livrarias também fidedignas, né? Mayeanot, também a Sefer, né? Que também estão aí. E temos os nossos rabinos, né? Que tem também literaturas, como diz assim, sempre traz para conosco, né? Algumas novidades dentro do aspecto de nós sempre estarmos aprendendo alguma coisa a mais. Então, em conexão com os nossos rabinos, em conexão com os nossos links, né, que são fornecidos para nós, beneinor.org.br, né, Mayanot, que tem vários livros também judaicos que podem, com uma orientação rabínica, você pode adquirir, a Sefer, mesma coisa, né? E aqueles que estão no site Beneinor, né? Todos os livros que estão ali anunciados dentro do link, dentro da categoria loja, né? Lá os livros que estão ali é porque são aprovados pelo nosso Rabino Yaakov Gerenstad, que podem ser adquiridos, ok? Então, o assunto é muito vasto, né? Então, nós temos aí, até que Mashiach se revele, agora mesmo, amém, vem amém, porque aí nós vamos aprender tudo muito rapidamente, será uma bênção gloriosa, né? E enquanto nos preparamos para a revelação de Mashiach, que nós vamos aí aproveitando as oportunidades que nós temos diante de nós aí, ok? A Ana Eustáquio e o Vinícius Costa, shalom, shalom. Então nós temos aqui sobre o primeiro capítulo, né, ou o primeiro parágrafo, né, do nosso Shema. Então nós temos aí sobre escuta, ó Israel, ou ouve, ó Israel, Shema Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Segue, né, nos orientando sobre como devemos amar a Deus e dedicar nossas vidas ao cumprimento de sua vontade. Podemos manter viva esta fé somente se criarmos nossos filhos nesta crença. Por quê? Porque há o legado para continuar, né? A fé monoteísta, ela não pode morrer com você, caso você retorne ao pó e você não deixe um legado, né? Não pode. Então, por isso que fala muito sobre a questão dos nossos filhos, né? Então, são os nossos filhos, literalmente falando, e os nossos alunos como filhos. Então, nós precisamos procurar deixar um legado, né? Sejam filhos segundo a carne e o sangue, sejam filhos segundo alunos, né? Dentro desse aspecto, nós precisamos procurar deixar legado, ok? Também nessa primeira estrofe, ou primeiro parágrafo, nós temos aí sobre o tefilim e a mezuzá, né?
que nos lembram explicitamente para o povo judeu, faz com que eles sempre se recordem de fato. Você é um judeu, ok? O segundo parágrafo, né, que está no capítulo 11, versos 13 a 21 de Deuteronômio, temos aí por uma promessa de que se cumprirmos os mandamentos de Deus, seremos um povo feliz em nossa terra, literalmente a terra prometida para o povo judeu. Para os Bnei Noach, entre as nações, a sua nação, onde você habita, você pode fazer desta sua nação uma terra feliz, um lugar de felicidade, né? Por isso a nossa configuração entre as nações é muito importante, né? Então, por isso, vamos cada vez mais estarmos assumindo a nossa configuração. Caso contrário, estaremos sujeitos ao exílio, a adversidades em terras estranhas. Literalmente, isso tem acontecido até a presente data para o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Com sofrimentos e dificuldades, aprenderemos o caminho de Deus e a ele retornaremos. Somos novamente lembrados a ensinar os nossos filhos a verdadeira fé. Mais uma vez, temos no segundo parágrafo Tefilim e a Mezuzá. São mencionados outra vez por serem os símbolos da observância prática dos preceitos divinos. E o terceiro parágrafo, que está em Bamidbar, né? Números capítulo 15, versos 37 a 41, contém o mandamento do tzitzit, as franjas, a peça de vestuário tipicamente judaica, não podemos esquecer esse detalhe, constante lembrete de todos os preceitos da Torá. Somos também lembrados de que Deus tirou o povo judeu do Egito e nos tornou seu povo, e que o aceitamos como nosso Deus. Dentro da configuração Bnei Noach, também, entre aspas, né, não podemos esquecer que Deus nos tirou do Egito. É um mundão aí, né? Então já temos essa questão também. Então, em resumo, o tema Shema, né, compreende o que tudo isso significa. Então, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais elevada, mais sublime, mais espiritual, então temos alguns aspectos que nós precisamos focar dentro da questão do Shema, antes de nós fazermos, né? Escute, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Entre eles, a primeira coisa que nós não podemos jamais esquecer, jamais duvidar e jamais fazer algo contrário a isto é a unicidade de Deus. Então, quando vamos adentrar ao Shema, né, lembre que você pega o Sidur aí, você vê que tem preces anterior ao Shema. Então, essas bênçãos que antecedem o Shema é exatamente para cooptar o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa alma divina, as nossas emoções, focados, como num funil, na unicidade de Deus. Então, que Deus é o Criador e Ele é um, que não há outros deuses. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos focar, a unicidade de Deus, antes de recitarmos o Shema. Segundo aspecto que nós precisamos ter antes de recitar o Shema é submissão ao reino de Deus. Aceitar a disciplina divina, todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, todas as suas leis. Para os judeus, 613. Para os Bnei Noach, 7 preceitos mais as suas 66 ramificações. Ok? Quando um não-judeu, ele diz assim, 7 leis são poucas, ele é um grande hipócrita. Ele é um grande hipócrita. E eu não retiro essa palavra em hipótese nenhuma. Isso mostra arrogância, prepotência. Isso demonstra realmente que a pessoa ela não está conectada com a sua alma divina, mas sim com a sua alma
animal. Está conectado com a sua má inclinação. Sabe por quê? Porque quando um não-judeu diz que 7 leis universais é pouco, ele está dizendo assim: eu sou autossuficiente, 6 leis para mim é muito pouco, eu sou bom demais, eu sou muito bom. Para mim não basta 7 leis de Noé e as suas ramificações. É muita arrogância, é muita prepotência. Então, quando um não-judeu se expressa dessa forma, é um grande hipócrita. Ele precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele precisa fazer techuvá. Ok? Então, submissão. Se Deus te colocou como Benei Noach e colocou para você as 7 leis de Noach, quando um Benei Noach ele diz que 7 leis é pouca, ele está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Está vendo o nível da arrogância, da hipocrisia, quando um não-judeu se expressa dessa forma? Então, o segundo aspecto, primeiro, a unicidade de Deus. O segundo aspecto, submissão ao reino de Deus. Deus me fez não-judeu. Deus me fez Benei Noach. Eu aceito, eu me submeto à vontade divina, ao reino de Deus. E eu vou procurar aperfeiçoar a minha configuração como Benei Noach para poder transformar a minha nação, o mundo, juntamente, ombro a ombro, com o povo judeu, o irmão mais velho, a transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ponto. Acabou. Bom, primeiro aspecto, unicidade de Deus. Segundo, submissão. Aí vem o terceiro aspecto. Sem os 2 primeiros, você não tem condições de fazer a terceira parte nesta história. A terceira parte é amar a Deus. Está vendo como que é importante a unicidade de Deus, você crer verdadeiramente nisto e viver isto? Só há um Deus, só há um Criador, só há um Salvador? Segundo aspecto, submissão ao reino de Deus, submissão à vontade divina. Deus, ele te fez não-judeu. Submissão à vontade divina. Andou pelos 3 degraus, aliás, pelos 2 primeiros degraus, então agora você pode subir para o 3º degrau. Aí o 3º degrau desta escada que leva ao topo do céu, ou seja, a presença divina. O terceiro é amor a Deus. Compreender que tudo devemos ao nosso bom Deus, o nosso Pai Celestial, a quem devemos amar com todo o coração e com toda a alma. Quando eu não aceito minha configuração como Benei Noach, eu não estou amando a Deus. Eu não estou compreendendo que tudo que Deus permite está exatamente corroborando para o meu bem, porque Deus é bom e Ele é o nosso Pai Celestial. Quer brincar de ser Benei Noach? Vai para o jardim da infância. A coisa é séria. O quarto degrau do Shema. Sabe qual que é o quarto degrau? Temos a unicidade de Deus, submissão à vontade divina, amor a Deus. O quarto degrau, sabe qual que é? Autossacrifício.
eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. Não sou mais eu que quero. 7 leis para mim é muito pouco. Eu preciso de mais. Pô, Deus, o Senhor está brincando comigo. Parece que o Senhor não me conhece. Pô, eu sou o bambambam da história. Onde já se viu? Só 7 leizinhas para mim? Ah, para com isso. Eu quero mais. Eu quero as 613. Eita, invejoso. Eita, arrogante. Presunçoso. Está violando os mandamentos. Está cobiçando o teu irmão, o que o teu irmão tem. Está cobiçando a casa do teu irmão mais velho. Está compreendendo, amados, como que as ramificações, elas são profundas e são sérias. Não é tempo para ficar brincando. A coisa é séria. Então, o autossacrifício, o 4º degrau, é estar pronto a oferecer a própria vida do que ser forçado a abjurar nossa fé. Ou seja, quando nós aceitamos a nossa configuração como não-judeus, eu estou aceitando como um autossacrifício a vontade divina. Querer, desejar realmente fazer conversão para o judaísmo, ela é nobre. Não restam dúvidas. Ela é nobre. Mas quando falta a sensibilidade, a humildade, a submissão, o autossacrifício, aí se torna uma arrogância. Querer ser igual ao irmão mais velho, todo caçula sempre quis isso. Nós conhecemos essa história na família. Deus nos mostra essa realidade nossa. O nosso irmão mais velho, nós que somos mais novos, nós sempre queríamos ser como o nosso irmão mais velho. Mas não tinha como você tirar o seu irmão mais velho da configuração dele e você assumir a configuração dele. Você continuou como irmão mais novo, teve que ir aprendendo com o irmão mais velho, você foi crescendo e você acabou solidificando a sua própria configuração. É isso que Deus mostra para nós, esta realidade. Entendeu? É nesse sentido, amados. Então, por isso, nós temos o quarto degrau, o 4º passo, o autossacrifício. Então, essa é a vontade de Deus. Então, eu me submeto à vontade de Deus. É o meu autossacrifício. Então, eu me torno para Deus uma oferenda viva e agradável a Deus. Eu me transformo para Deus num bom perfume, num bom cheiro. Você já viu? Acho que vários de vocês já passaram a experiência, ou praticamente todos passaram aquela experiência, né? O papai, a mamãe, né, abraça a gente quando era pequeno, mas tem muitos que fazem isso mesmo depois que o filho é grande, né? Abraça o filho, né, e encosta, né, a sua boca para dar um beijo na nossa cabeça, e ao mesmo tempo o papai e a mamãe faz o quê? Dá aquele cheirinho. O cheirinho do pai, da mamãe, né, para com o filho. O cheiro gostoso do filho. É isso que Deus gosta de fazer conosco. É só seguirmos os degraus de forma adequada, ok? O 5º passo que nós temos aqui dentro do Shema é simplesmente, maravilhosamente, o estudo da Torá. Onde nós temos aí, né, através do estudo da Torá, nós perpetuamos realmente o monoteísmo, a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica.
Então, dentro disto está o quê? Inculcá-las diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito delas, né? Delas, o quê? O monoteísmo com fundamento judaico, a base. Quando estiveres em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Tudo isso nós temos aí no nosso primeiro parágrafo do Shema. É só o primeiro parágrafo. E isso de forma ainda bem pequenininha. Temos muita coisa para podermos aprender com referência ao Shema. Ok, amados? Então hoje nós vamos ficando por aqui, sem sombra de dúvidas, dentro desse aspecto aqui, né? Sobre a questão que nós temos aí, né, do Shema, nós sempre vamos ter uma conexão dentro do aspecto sobre Yetzer Hará e Yetzer Tov, a má inclinação e a boa inclinação. Dependendo como você alimenta isto, a boa inclinação, que é o que? A boa inclinação Yetzer Tov é a nossa alma divina. E então a nossa alma divina forte, ela vai, pega a alma animal e traz para a luz. No bom sentido, ok? Não podemos esquecer que é uma briga entre eles, ok? A alma divina e a alma animal é uma briga. A má inclinação e a boa inclinação, elas, né? No bom sentido, para nós entendermos essa realidade. Mas é sério, é sério. Se você não fortalece, não alimenta a sua alma divina, a alma animal, ela não tem piedade, não. Ela não tem piedade. A alma animal, se ela domina o ser humano ele vira um bicho selvagem, cruel. Entendeu? Então é isso daí, ok? Então, dentro desse aspecto aí, nós estamos aí, sem sombra de vista, né? Sem sombra de dúvida, melhor dizendo, estamos diante da visão do Shema que nos leva ao nosso serviço diário. E no nosso serviço diário é onde que nós estamos aí com essa questão. Yetzer Tov, a alma divina, a boa inclinação, e do lado esquerdo, a má inclinação, Yetzer Hará, a alma animal. Então, nosso serviço diário, por isso que voltamos a falar, todo Benei Noach é importantíssimo ter em posse na sua casa, para cada integrante da família, não é um para todos, mas cada integrante da família ter o seu Sidur para fazer as suas preces diárias e o guia Benei Noach para estudar aquilo que os Benei Noach precisam estar aí atualizando no seu dia a dia, né? São livros individuais para cada um ter aquilo que é seu e poder realmente manusear. Durante a batalha, né, você não vai sem a sua arma. Se você vai sem a sua arma para a batalha, lá no meio da batalha você fala, ô fulano, empresta a tua espada aí. E aquele outro que está com a espada dele, ele vai abrir mão da espada dele, que ele está defendendo a vida dele, para dar a você? Vai morrer ele e você na batalha. Entendeu? Então, por isso, as nossas armas, né? A Torá, o Rumash, né? E o Sidur de prece diária, mais o Guia Benei Noach, são as nossas armas diárias, né? Ninguém precisa emprestar nada para ninguém. Cada um tem que ter a posse das suas armas, ok? Por isso o salmista diz, né? Que Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que adestra as nossas mãos, né? Prepara as nossas mãos para a peleja, para a batalha. Você entendeu? Então, dentro desse aspecto. Então, por isso, você amará a Deus, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a
tua alma, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós vamos ficar por aqui hoje, para que nós possamos falar, né, sobre Tu B'Av, né, o 15º dia de Av, né? É livro para lá, livro para cá, e vamos caminhando, é papel para cá, papel para lá, né? E assim nós vamos aí cada vez mais nos aplicando nesse sentido aí, ok? Então hoje, até o pôr do sol, nós estamos em Tu B'Av, o 15º dia do mês Av, né? Então é época de amor e renascimento, ok? Então nós temos aí sobre aquilo que o Talmud nos fala, que nesta época do ano, as filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos. E quem ainda não tivesse uma esposa iria até lá, e ali ele encontraria então a sua alma gêmea, a sua noiva. E muitos casamentos são marcados também para esta época, no dia 15 de Av, ok? Independe o dia da semana que caia no calendário gregoriano, mas dentro do aspecto judaico, né? O dia 15 de Av, uma data propícia para o casamento. Daqui a pouco vamos falar sobre a questão da alma gêmea, né? Verdade ou mito, né? Já vamos falar já, ok? Então, 7 aspectos felizes ou 7 eventos felizes que nós temos aqui no dia 15 de Av. Vamos falar rapidamente para a gente ir para a alma gêmea, mito ou verdade, né? Que cada um acho que está com a pulguinha atrás da orelha aí, né? Vambora, não vamos falar nada não, vambora, ixi, pronto. Aí as pedradas vão chegar rapidamente, não é verdade? Não, vamos lá. Então, 7 eventos felizes do dia 15 de Av. Primeiro, as moças dançavam em Jerusalém, né? Dançavam nos vinhedos, e os jovens solteiros ali, eles iriam e encontrariam a sua alma gêmea, a sua cara metade. E dessa forma, segundo o Talmud Ta'anit 26b, nos fala que ali, então, encontravam a sua alma gêmea. Segundo evento, a morte da geração do Êxodo cessou, né? Então, quando aconteceu, né, a questão de vagar 40 anos, aquela geração morreria no deserto, que eram os 600 mil homens da idade de 20 a 60 anos de idade, aptos para o exército. Então, essa é a geração que está escrito que pereceu no deserto, ok? São esses 600 mil homens, né? Todos os 5 milhões de judeus que saíram do Egito, entendeu? Então é nesse aspecto. Então no dia 15 de Av cessou realmente a morte daquela geração. Terceiro evento, as tribos de Israel foram autorizadas a casarem-se entre si. Com a divisão da terra na posse da terra prometida, era proibido casamento se misturar entre as tribos. Então era só permitido casamento dentro da própria tribo, para que a divisão da terra não acabasse virando poeira, por assim dizer, né? Então aí ficaria aquela mistura, a tribo A, a tribo B casou entre si, agora a herança é de quem? É da tribo A ou da tribo B? Para evitar conflitos, brigas e companhia limitadas. Então, no princípio da posse da terra prometida, realmente os casamentos eram proibidos entre as tribos. Então, nesse aspecto aqui, né, no dia 15 de Av, então foi autorizado o casamento entre as tribos, ok? O quarto evento, a tribo de Benjamim teve permissão de reentrar na comunidade, né? A tribo de Benjamim, por ter feito, né, como consta lá em Juízes, capítulo 19 a 21, depois você pode ver com mais detalhe, né? Ali sobre a questão do incidente da concubina de Givá. Então, a tribo de Benjamim, por ter cometido algo não permitido, foi afastado da comunidade de Israel. E aqui no dia 15 de Av, né, realmente a tribo de Benjamim foi permitido com que ela voltasse a se entronizar no meio do povo judeu. Então, diante dessa forma aí,
no dia 15 de Av, né? O quinto evento, Oshea ben Elá, abriu as estradas para Jerusalém. Então, quando nós temos lá no caso, lá no ano 797 antes da Era Comum, e pelo calendário da criação no ano 2964, quando houve a divisão dos dois reinos, o reino do norte, o reino do sul, né? Então aí as estradas foram bloqueadas para que realmente o povo não fosse para Jerusalém, né, ao reino de Yehudá, né, não fosse para Jerusalém para as grandes 3 festividades anuais. E aqui então, Oshea ben Elá, nesta data, ele desobstruiu as estradas e o povo pôde voltar realmente a ir para Jerusalém. Sexto evento, os mortos de Betar foram autorizados a ser enterrados, né? Aqui é aquela posse, né, aquela violação da destruição do segundo templo pelas legiões romanas, né? Os romanos praticaram as maiores atrocidades contra o povo judeu, de todos os tipos piores que você possa imaginar. E realmente, né, uma das atrocidades deles era exatamente que os corpos dos judeus ficassem ali para os pássaros e os animais selvagens comerem da sua carne, não permitindo que os sobreviventes pudessem sepultar os seus mortos, né? Então ficou ali por vários dias, né, até que no ano da Era Comum, no ano 133 da Era Comum, então foi autorizado o povo judeu sepultar os seus mortos de Betar. E o sétimo evento é chamado o Dia da Quebra do Martelo. Então, quando o templo sagrado estava erguido em Jerusalém, o corte anual de lenha para o altar era concluído no dia 15 de Av. Então, essa data era comemorada com muita festa, né? E comemorando essa grande festividade, os machados, né, eles eram quebrados, significando que não haveria mais cortes de árvores. Só lembrando que os cortes de árvores aqui não estão com árvores frutíferas, certo? As árvores frutíferas, ela é proibida ser cortada e por isso o judeu não corta árvores frutíferas, ok? Então são árvores que não dão frutos, que eram usadas para realmente tanto o mexicano no deserto como o Beit HaMikdash em Jerusalém. Ok? Esses são os 7 eventos aí que marcam mais aí. Então vamos para, antes da palavra final do nosso Rebbe, né? Amar a Deus. Alma gêmea, mito ou verdade? Você já pensou sobre isso? Você que está casado, você que está com a sua esposa, o seu marido, né? Você que está aí junto com, né, o seu companheiro, a sua companheira, né? O seu marido, a sua esposa. Você já pensou, será que ele é mesmo a minha alma gêmea? Será que ela é mesmo a minha alma gêmea? E agora? E se não for, como que faço? Gente. Então, alma gêmea, mito ou verdade? Os nossos mestres dizem que, como posso ter certeza se a pessoa com quem eu casei é a minha alma gêmea, a minha cara metade, né? Tenho medo de assumir um compromisso tão sério sem ter certeza de que ela ou ele realmente é a segunda metade da minha alma. Então são 2 questionamentos que a pessoa faz, aquele que está casado, aquela pessoa que está casada, será que é, será que não é? E aquela pessoa que está solteira, será que eu assumo esse compromisso sério ou não? Porque será que é de fato essa pessoa é a minha cara metade, a minha alma gêmea ou não? Né? Então, né, os nossos mestres falam que essas dúvidas são frequentes e elas precisam ser solucionadas, ok? Então, nesse sentido, no caso de um indivíduo solteiro, sozinho e às vezes aflito,
É vital que ele tenha em mente que sua alma gêmea existe, alguém que foi criado especialmente para ele, e que esse alguém vai aparecer em sua vida. Pode ser amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, né? Deus sabe o momento certo, você que precisa saber esperar, ok? Essa é a questão. Então, pensar realmente que você tem a sua alma gêmea é algo natural que toda pessoa precisa ter, precisa pensar. Eu tenho a minha alma gêmea. Então, por que pensar desse modo é vital? Os nossos mestres fazem essa pergunta. Para que realmente a pessoa não caia na armadilha de dizer, ó, para evitar de eu ser infeliz, eu vou ficar solteiro ou solteira. Não, essa não é a configuração que Deus tem para o ser humano. Ficar e permanecer solteiro ou solteira. Todo ser humano tem a sua cara metade, a sua alma gêmea, ok? Então, para não cair nessa armadilha, ou seja, não tenha medo, é preciso que a pessoa saiba sem a menor sombra de dúvidas, e é dever de todos os seus próximos advertir que existe alguém para todo mundo. Existe um outro momento na vida em que acreditar em alma gêmea é essencial. Então aqui nós temos dois aspectos. Aquele que é solteiro ou solteira, ele precisa realmente acreditar que ele tem a sua alma gêmea. E aquele que está casado, ele precisa realmente acreditar nisso. Ela é a minha alma gêmea. Ele é a minha alma gêmea. Pois todo casamento tem os seus desafios, tem os seus momentos de crises, mas isso não significa que ele não é a sua alma gêmea. Isso não significa que ela não é a sua alma gêmea. Nessas horas é vital lembrar que você está casado com a sua alma gêmea, sem você duvidar disto. Você precisa confiar nisso e acreditar nisso. Então, pensar assim é essencial, pois senão seria possível passar a vida toda pensando: e se eu tivesse me casado com outra pessoa? Isso é uma tortura, gente. Alguém que está casado ficar desse jeito é tortura. Então, por isso, os sábios falam, para você que está casado, os seus momentos de crises e desafios é algo natural na vida de um casal. O que não pode virar é um tsunami. Se virar um tsunami, aí, como diz o outro, né? Aí a casa cai. Entendeu? Então, por isso, realmente, pés no chão, humildade, simplicidade, para que as coisas possam ter o seu devido valor, ok? Então, temos que ter convicção de que cada casamento é uma combinação de Deus. Cada casamento é uma combinação de Deus, ok? Então por que muitos casamentos estão sendo destruídos? Por quê? Porque está faltando humildade de ambas as partes? Porque está faltando paciência entre os dois? Porque está faltando Deus essencialmente entre os dois? Por isso tem aquele famoso ditado: cada cabeça, uma sentença. Se cada um busca uma direção divina e, de fato, aguarda o momento divino que Deus mostra para cada um, as coisas vão dar certo. E mesmo na configuração em que a pessoa está já casada, ela não pode ficar com essa história: e se eu tivesse casado com outra pessoa? Você está destruindo o seu próprio casamento. Entendeu? Então, por isso que é importante
realmente cada pessoa, ela está realmente na sua conexão com Deus, no seu serviço para Deus, porque é Deus que vai aperfeiçoar esse momento a dois. Então, que a pessoa com quem se convive é sua alma gêmea e que ambos perfazem um todo. Você não pode duvidar disso. Por isso, vale a pena se dedicar e investir no relacionamento conjugal para que se fortaleça e se renove cada vez mais. Uma das questões, né, em que os casamentos estão sendo destruídos em larga escala é porque as pessoas, elas estão se tornando estranhas entre si. Não há momento a dois. Não há momentos a sós, a dois. O casal deixou de aplicar em si mesmo. A vida secular se tornou mais forte. O materialismo se tornou mais forte. O homem precisa trabalhar. A mulher também precisa trabalhar. E os dois se tornam independentes. O meu salário é o meu salário. O salário dela é o dela. Então os dois se tornam independentes. E por quê se tornam independentes? Porque o materialismo tornou-se mais forte do que o espiritual. Não houve equilíbrio. Não está havendo equilíbrio. Não está havendo harmonia. Então, mesmo que o casal trabalhe, eles têm que somar, por exemplo, a sua renda. E não eu faço e você faz. Negativo. É somar. As dívidas somando. Não é dividindo, isso é para você, isso é para mim. Vai tornando-se individualismo. Chega um ponto em que um diz, eu não preciso de você para viver. E aí acontecem muitos abusos que não eram para acontecer, né? A infidelidade conjugal, agressões, humilhações, e a família vira terceiro, quarto, 10º, 20º, 100º assunto. Então, aplicar, investir no relacionamento conjugal continua sendo o melhor negócio. Então, por isso, quem está casado, quem tem o seu marido, quem tem a sua esposa, aplique nisso. Faça com que realmente o relacionamento conjugal haja cada vez mais investimento no sentido de amor, paciência, dedicação, um para com o outro. O casal precisa ter os seus momentos a sós. Vamos passear. Hoje nós vamos comer aí uma pizza fora de casa, só nós dois. Aquela questão do flerte, do namoro, não pode morrer. Um namoro precisa... Olha lá, a dona Edna está continuando lá. Ei, ai, ai. Né? Então, o flerte, o namoro precisa continuar. É doce isso daí. É uma bênção isso daí. Então, por isso, aqueles que estão já casados, marido e esposa, aqueles que estão aí convivendo como marido e esposa, aplique nisso. Crianças... Hoje é dia de papai e mamãe ir para o cinema. Modo de dizer. Hoje papai e mamãe vai passear. Tchau para vocês aí. Né? Obviamente, quando tem crianças pequenas, deixando com pessoas responsáveis, né? Para cuidarem adequadamente das crianças. Né? E também não é para ir esquecer da vida, como diz o outro. Né? Os filhos estão em casa. E os seus filhos já são adultos, e pronto, são adultos, maior de idade, como diz o outro, né? Sabem se cuidar, não restam dúvidas, entendeu? Ou seja, investir, aplicar na vida do casal é algo importante, é algo fundamental, entendeu? Então,
Existe, porém, outro ciclo, né? Outro momento no ciclo da vida, no qual a crença na alma gêmea pode ser contraprodutiva. É a época em que o casal está se conhecendo. Isso daqui já antes do casamento, ok? Antes de tornarem-se marido e esposa. Então, aquele momento do flerte, do namoro e etc e tal. Então, é o momento em que o casal está se conhecendo, estão namorando, ou qualquer que seja a terminologia que você possa encontrar nessa história aí. Nesta fase, deve-se enxergar a pessoa real que está à sua frente. Então agora são para os solteiros ou os que estão no estilo solteiro, né? Então, você precisa ver essa pessoa real que está diante de você. E nesse sentido, conhecer o quê? A sua personalidade, o seu caráter, quais são os seus valores, né? Quais são as aspirações. Então, antes, né, de amarrar a trouxa e ir para debaixo da ponte, no bom sentido, quer dizer, ir para debaixo do mesmo teto, então são sinais e características que você pode diferenciar. Esta é minha alma gêmea. Agora, se você tem um namoro com muitos atritos, muitos desencontros, muitos xingamentos, falta de respeito, você acha que vai dar certo isso? Não vai. Os sinais estão mostrando que aquela pessoa não é a tua alma gêmea. Ah, mas você tema, né? E estamos aí entre trancos e barrancos, entre machados e flechas. Vamos ver o que dá. Aí dá com burros na água, aí depois fala, ai Deus, por que foi deixar isso acontecer comigo? Deus quer o melhor para você, mas você quis do seu jeito, e aí a coisa deu errado. Aí deu errado, fazer o quê? Há uma segunda oportunidade para ser feliz? Lógico que há. Deus não é carrasco, ele sempre te dá uma segunda oportunidade. Mas você não pode dizer que Deus não te mostrou sinais. Por isso, durante a fase do conhecimento, do namoro, né, é onde você vai conhecer aquela pessoa real que está diante de você. Personalidade, caráter, valores, aspirações, né? Alguém conhece os meandros da sua própria alma? Não, nós não conhecemos. Muitas vezes você, dependendo de um certo momento, você age de forma irritante e depois você fala assim, puxa vida, eu agi dessa forma, caramba, eu não me conheci desse jeito, entendeu? Então nós temos que tomar esses cuidados todos para que a gente possa aí fortalecer, sem sombra de dúvidas, o nosso caráter e o relacionamento, né, para os casos solteiros, né, o relacionamento com aquela pessoa que está diante de você. Então, você precisa avaliar essa pessoa, né? Ver qual é o seu lado bom, qual é o seu lado ruim, o que mais impera, o mal ou o bem, né? E por aí afora vai, né? Você ver realmente qual é o trato desta pessoa com o próximo, com as pessoas, com o pedinte, como que ele se comporta com o pedinte, né? Aquele menos favorecido, como que ele se comporta com os animais. São coisas que você vai vendo e a pessoa, e Deus vai mostrando para você, ó, os sinais, as características daquela pessoa, né? Aí se você viu que a coisa é feia, mas você quer insistir, aí é outro detalhe, entendeu? Então, para concluir, os nossos mestres dizem, qualquer que seja a fase, é necessário parar de ficar esperando sinais do céu e você olhar os sinais que estão aqui diante de você, que acabamos de falar alguns. Se você encontrar uma conexão com alguém que é bom para você, não deixe passar a oportunidade, não deixe de passar esta chance que está Deus permitindo chegar até você. E nesta sintonia, nesta harmonia, que seja feliz para sempre, né? E deixe a conexão das almas nas mãos de Deus. Ou seja, é a minha alma gêmea?
Deixe essa conexão com Deus, diz os nossos sábios. Analise estes sinais e veja, essa pessoa, ela vai ser boa para você? Você está vendo os sinais? Sim? Então não deixe passar essa oportunidade. Deus está te mostrando essa conexão, ok? Baruch Hashem. E finalizando, como amar a Deus, nosso Rebbe diz, vocês vão amar a Deus com todo o seu coração. Nesse aspecto, então, se uma pessoa já ama a Deus, então você não precisa que ninguém lhe diga como você deve amar a Deus. Se uma pessoa não ama a Deus, você também não precisa lhe dizer o que tem que fazer também, pois isto não faz parte da ideia dela, ou seja, ela não vai fazer ela mudar de ideia, ela vai ter que ter a sua experiência pessoal. O que nós precisamos é anunciar a unicidade de Deus. Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Há um só Deus, um só Criador e um só Salvador. Ponto. Quem ama a Deus vai somar contigo para que cada vez mais possamos aperfeiçoar o nosso amor para com Deus. Quem não ama a Deus, ele vai ter que ter a sua experiência pessoal com ela. Nós somente temos que anunciar esta unicidade de Deus. Portanto, tanto o sábio medieval Rabi Moshe Maimônides, como o fundador do Hassidismo, o nosso Rabi Israel Baal Shem Tov, explicam que esse versículo é ao mesmo tempo um mandamento e uma promessa. Antes desse versículo, diz, vocês vão amar a Deus, vocês devem amar a Deus. Nos foi dado a ordem de refletir diariamente sobre a unicidade de Deus, conforme está descrito no próprio versículo. Escuta, Israel, Deus é o nosso Deus, Deus é um. Se meditarmos sobre o significado deste versículo com a devida profundidade, como vimos alguns aspectos aqui, captando plenamente que Deus é o único que realmente existe e faz tudo existir, podemos ter a segurança de que, assim, realmente chegaremos a amá-lo cada vez mais no nosso dia a dia. Ok? Então, amados, esse é o aspecto aí da nossa aliá de hoje, né? Dentro desse aspecto também Tubiav, né? O 15º dia de Av, onde estamos conectados com amor e renascimento. Então, a partir de hoje, né, dentro do mundo judaico, dentro do mundo Benei Noach, o que prevalece, finalizando os aspectos, né, das 3 semanas de lutos, então agora nós temos realmente, daqui para frente, amor e renascimento. Isso significa festa, alegria, bênçãos múltiplas da parte de Deus para conosco. Por isso, a você e toda a sua família e todas as comunidades, um Shabbat Shalom. As luzes de Shabbat se acendem às 17h29, ok? E aí, amanhã, temos aí um dia especial da nossa caravana em direção à Sinagoga Chabad, no Brooklyn, junto com o nosso rabino Yaakov Gerenstad. Teremos 9 pessoas de Bauru, 3 pessoas de Pirajuí e 3 pessoas de Botucatu para esta caravana. E vamos trazer aqui no dia de amanhã, ao longo do dia de amanhã, sempre uns flashes constantes para, no bom sentido, despertar um bom ciúmes, né, em cada um de vocês, para que estejam cada vez mais amando a Deus e amando esta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O movimento Benei Noach Brasil, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Shabbat Shalom, até amanhã, pela graça do nosso Deus.